E é nesse dia tenso que a gente está tendo hoje aqui no Brasil, com mais um ministro da saúde demitido, com mais essa coisa da cloroquina de novo sendo colocada, ressuscitaram a cloroquina de novo, que a gente vem até aqui para falar com você sobre a série White Lines, que é a nova aposta da Netflix aí, um dos grandes lançamentos da Netflix neste ano, uma das grandes apostas que a Netflix faz aí para conquistar a audiência, e que traz aí na sua produção e na criação o Alex Pina, que é o cara que criou La Casa de Papel e também está envolvido com Vis-a-Vis, que são duas séries que fizeram grande sucesso na Netflix, mas que não são originais da Netflix, pelo menos nas suas primeiras temporadas. No caso do La Casa de Papel, Vis-a-Vis é totalmente fora da Netflix. Mas ele está aí na sua primeira produção original para a Netflix, é uma série falada em duas línguas, em inglês e em espanhol, e que trata aí de um assassinato acontecido há 20 anos, que tem vários desdobramentos que vão prender a nossa atenção. Se você quiser saber mais sobre esta série, a gente gostaria de falar com você a respeito. Fique com a gente. Nesse thriller policial a gente tem uma mulher que está tentando resolver o assassinato do irmão dela, que era DJ, e que sumiu, simplesmente sumiu há 20 anos atrás, e depois de tanto tempo ela descobre que na verdade ele não desapareceu no ar, né? Ele foi assassinado em Ibiza, onde ele trabalhava. E aí a gente tem vários desdobramentos que acabam levando, inclusive, a uma família chamada Calafate, que vai tendo vários desdobramentos também aí. Tem toda essa questão das drogas, né? Tem um envolvimento com drogas, tem envolvimento com as festas do submundo de Ibiza. E você que não sabe o que é Ibiza, você provavelmente não deve viver no nosso planeta, porque todos os famosos já foram em alguma festa em Ibiza. Você acompanha sites de fofoca, sites de famosos, você provavelmente sabe do que a gente está falando. Que é onde tem aquelas festas gigantescas pra gente rica e que provavelmente são regadas a bastante droga também, e tem esse submundo de drogas naquela região. Então a gente vai acompanhando essa história que vai... É aquele tipo de história que vai afunilando. Ela começa de uma forma muito aberta e ela vai se fechando conforme os episódios vão passando, e a gente vai ficando cada vez mais tenso e nervoso com as coisas que vão acontecendo. A protagonista dessa história é a Zoe, né? Ela é interpretada pela Laura Haddock. Ela que vai acompanhando essa história do irmão desaparecido dela, que depois ela descobre que foi assassinado, depois que o corpo dele é descoberto 20 anos depois. E ela tem uma atuação muito boa porque é um tipo de trabalho muito difícil de fazer. Ela no começo ela é muito ressentida do irmão porque ela acha que ele sumiu, desapareceu sem deixar vestígios, mas é porque era o estilo de vida dele, ele não queria mais ser descoberto, ele queria simplesmente desaparecer da vida, da família e tal. E depois ela acaba descobrindo que na verdade ele sumiu porque ele foi assassinado. Então ela assume para si a tarefa de investigar o que aconteceu, e então ela vai entrando nesse mundo que para ela é completamente desconhecido, e ela vai ficando cada vez mais envolvida com todas as situações, principalmente também por conta das situações com o qual o irmão era envolvido. Então o papel da Laura é muito difícil, é muito complicado fazer esse tipo de papel, e aqui ela se dá muito bem. Ao mesmo tempo a gente também tem essa família Calafate, que tem lá o seu patriarca, tem o segurança, tem a família toda, enfim, é uma família bastante suspeita, envolvida com várias coisas ilegais e que provavelmente tem alguma coisa a ver com o desaparecimento e assassinato do irmão da Zoe. Então, o que tem nessa primeira temporada é a tentativa da Zoe de conseguir fazer com que esse crime seja solucionado, e ela vai se aproximando dessa família e a gente vai percebendo que ela tem alguma ligação. Todos os envolvidos neste elenco, né, nesse elenco principal, estão se dando muito bem nesses papéis, porque são papéis que foram assim, tipo, como a gente já viu em La Casa de Papel, são papéis muito bem escritos. Cada personagem tem o seu momento de brilhar, tem o seu momento de importância dentro da história, cada um tem um pedacinho de importância que é essencial para fazer com que a gente entenda o que realmente aconteceu há 20 anos atrás. O que pode confundir muita gente nesta série é que, assim como La Casa de Papel, ela tem duas linhas temporais. Tem a linha temporal do agora, do presente, e a linha de 1992, quando o irmão dela estava vivo ainda, e aí a gente vai acompanhando essas duas histórias ao mesmo tempo. Conforme ela vai avançando nessa investigação para saber o que aconteceu com ele, nós, espectadores, vamos vendo também o que aconteceu com ele. E isso vai ficando cada vez mais complicado porque vai misturando essas linhas narrativas, e é uma reclamação que tem muito também do La Casa de Papel. Porque às vezes a gente está assistindo um episódio do La Casa de Papel em que é 90% flashback e 10% daquela cena que é importante para a narrativa andar para frente. Então fica sempre aquela coisa de indo e voltando que pode incomodar muitas pessoas. Com isso, para nós aqui, na nossa opinião, eu acho que seria muito mais importante para a série, muito mais legal também, se ela seguisse uma linha cronológica reta, se não ficasse voltando tanto para fazer esses
flashbacks, né? Para contextualizar as coisas que até no presente já estão sendo ditas. Tem muitas cenas que são assim, que uma personagem qualquer, sei lá, a Zoe, tá falando alguma coisa que ela descobriu ou que ela pensa que descobriu, aí a gente vai para um flashback que mostra pra gente aquilo que ela tá falando. Tem casos que isso não acontece, que dá essa coisa, tipo, ela fala uma coisa e na verdade aconteceu outra, mas ainda assim, tipo, é uma coisa que se fosse linear seria melhor. Dito isso, a gente precisa elogiar o roteiro dessa série, que é muito bem feito, é um roteiro muito bem construído na história, né? Apesar desses flashbacks ficarem indo e voltando, a história é muito bem pensada e muito bem construída. A Zoe, a gente vê, conforme os episódios vão passando, que ela não vai desistir mesmo de saber a verdade sobre o que aconteceu com o irmão dela. Há algumas explicações que são dadas a ela, mas ela não aceita, ela vai querer ir a fundo, e para isso ela conta com a ajuda do chefe de segurança da família Calafate, o Boxer, que também, eu não me lembro o nome do ator, mas ele também faz um papel muito bom, muito importante, é um dos melhores personagens dessa série, inclusive, e funciona bem essa dupla. Ela simplesmente consegue fazer com que a gente se interesse mais pela história, porque a gente vai se preocupando com eles e vai tentando entender o que está acontecendo de verdade, porque tudo parece muito confuso e nebuloso, mas depois, lá pelos 2 últimos episódios, as coisas começam a fazer muito mais sentido, as pontas começam a ser fechadas. Então, o que essa série tem de grande atrativo são as suas atuações, né? Como eu falei, tem um elenco muito bem montado, muito bem escalado, na verdade, e tem um roteiro muito bom, muito interessante, que faz com que a gente queira acompanhar até o final desta temporada. Evidentemente, eles deixam uma porta do tamanho do mundo para uma segunda temporada, porque a Netflix não é boba nem nada, sabe que o Alex Pina consegue fazer essas grandes viradas para deixar a gente com interesse de querer saber o que vai acontecer com esses personagens. Vídeo que aconteceu nesta última parte do La Casa de Papel, na última cena dela, se você assistiu você sabe do que a gente está falando. Aqui a gente tem no final desta temporada é basicamente isso também. A Netflix sabe que vai ter uma segunda temporada, é uma questão de tempo para eles confirmarem isso, e a história permite isso, porque a história não é explicada totalmente nesta primeira temporada. O que a gente tem então aqui é uma primeira temporada surpreendentemente boa, muito bem feita, um thriller policial com mistura de drama, com mistura de suspense, que funciona em todos os quesitos. A única coisa que a gente tem para reclamar mesmo é essa ida e volta de flashback, que incomoda um pouco, porque às vezes isso tira um pouco da atenção daquilo que a gente quer acompanhar no presente. Mas esse é um problema que já vem de La Casa de Papel, vem do Vis-a-Vis também, porque Vis-a-Vis também tem muita cena que fica indo e voltando no tempo e a gente acaba se perdendo, e perdendo interesse no episódio inclusive, mas ainda assim é uma série excelente. Dito tudo isso, essa é uma série que se candidata facilmente aí a ser uma das melhores séries da Netflix neste ano, até por conta da sua produção, do investimento que foi feito para poder fazer essa série, e pela contratação do Alex Pina, porque a Netflix, como eu falei, não é tonta e sabe que ter um cara desse para poder fazer as criações é muito importante para manter um público fiel. Assim como eles fizeram com o Ryan Murphy também, contrataram o Ryan Murphy para fazer as séries e tal, e ele tá fazendo lá séries que tá atraindo bastante gente também, como foi Hollywood, né, no começo do mês de maio. Sem mais delongas, para nós aqui esta série recebe nota 9,5, é uma série que vale muito a pena ver, só não recebe 10 por conta desse incômodo que deu mesmo com os flashbacks, mas de resto ela é toda boa, vale a pena assistir. Bom, por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Provavelmente a gente vai fazer um vídeo explicado a respeito deste final da série, talvez precise, a gente vai analisar aqui, provavelmente a gente vai fazer. Se você acha que a gente precisa ir um pouco mais fundo nessa história para poder explicar para você, aguarde que a gente vai lançar um vídeo a este respeito. Um abraço e a gente se vê. Tchau!